parte de sequências. Opa, alguém está com o microfone aberto. Tá. A parte de sequências, então, ali que começa lá na página 48 do livro, tá? E aparece essa ideia para a gente desde o primeiro momento em que a gente começa a ver um conjunto de números. Qualquer fila de números, qualquer sequência de números, é que a própria palavra sequência já fala sequência, né? Mas qualquer lista de números vai ser uma sequência. Quer ver? Ó, por exemplo, vou pegar uma sequência super conhecida de vocês. Ó, 2, opa, escrever com a caneta correto, né? 2, 4, 6, 8. E se eu continuasse aqui, ó, vocês saberiam me dizer quais são os próximos números. Que números são esses aqui para a gente? A gente já viu eles em outros anos? Aham. Os números pares. Os números Isso, pares. os números pares. Isso. Na verdade, ó, poderia ter começado do zero. Mas precisa ter começado do zero? Não, a gente pode ter começado de outros números, tá? Eu posso também, em vez de começar do 2, começar do 4. Também acaba sendo uma sequência de números. Como tem essa reticências aqui no final, significa segue o mesmo padrão. Quer dizer, ó, o 4, 6, o 8, o próximo número para a gente vai ser o 10. E se a gente continuar se escrevendo, 12, 14, assim vai indo, tá? O primeiro termo dessa sequência vai ser o 4. O segundo termo vai ser o 6. O terceiro termo vai ser o 8. E assim vai indo. A gente tem como se fosse uma fila, uma posição, um número em cada uma dessas posições. Eu posso também estar pegando uma outra sequência. Quer ver? Eu vou pegar uma sequência diferente aqui. Ó. 1, 4, 7, 10 e 13 reticências. Que sequência que é essa daqui? Ou qual vai ser o próximo número nessa sequência? Alguém sabe me dizer? Vai ser 16. O que é 16? Porque é de 3 em 3. Isso, depois tô somando. 19, 20. Isso, muito bem. Tá vendo? Então a gente conseguiu saber qual era o próximo termo dessa sequência, porque ele tem um padrão. Toda sequência precisa ter um padrão? Não. Gabriel, fala para mim um número de 1 até 50. Comi. Qualquer 42. número. 42, perfeito. 42 é um ótimo número. Raika, fala para mim um outro número de 1 até 50. É... 50. Perfeito, 50. Naomi, fala para mim um outro número agora de 1 até 50. 48. 8. Ângelo, fala para mim um número de 1 até 50. 9, beleza. Tá vendo? A gente está formando uma sequência de números que vocês escolhem, sendo que o primeiro número é o 42, o segundo número é o 50, o terceiro número é o 48, o quarto número é o 9. Tem um padrão isso? Não. Então, uma sequência não necessariamente precisa ter um padrão para ser formada. Ela pode ser uma sequência aleatória. Quer ver? Ó? Eu posso pegar a sequência dos dias que choveram esse ano. Então, em cada um dos meses vai ter um número. Vamos supor que janeiro choveu 5 dias. Então, aqui em Florianópolis, nessa sequência, o primeiro número vai ser 5. Em fevereiro, choveu quantos dias? Choveram 12 dias. Então, o segundo número dessa sequência vai ser o 12. Em março, choveram quantos dias? Choveram mais 3 dias. Então, o próximo vai ser 3 dias. Então, eu posso inventar uma sequência de qualquer coisa, tá? Ela precisa ter um padrão? Não. Mas, na matemática, a gente vai acabar estudando sequências que vão ter esse padrão. Então, aparece aqui para a gente no texto, lá na página 48, um pouquinho dessa coisa da lei de formação, que seria uma regra explicando como que funciona essa sequência. Por exemplo, aqui, ó, tem essa sequência aqui, a primeira, que são os números pares, ó, 0, 2, 4, 6. Tem uma outra sequência que eu poderia formar ainda, que são os divisores do 12, que vai ser uma quantidade finita. Quem são os divisores do 12? Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, é uma quantidade que acabou, só são esses divisores, tá?
Então, a ideia de sequência pode ser isso, pode ser uma sequência que é finita, pode ser uma sequência que é infinita, e ela pode ter uma regra de formação ou não precisa ter uma regra de formação. O exemplo que eu dei para vocês aqui, de vocês escolhendo os números, foi um exemplo que não tinha uma regra de formação. Vocês escolheram os números. Um outro jeito de fazer isso é se eu tivesse jogado um dado. Tipo, eu tenho um dado lá de 6 lados e fosse jogando e dizendo, agora eu quero o próximo número da sequência. Aí deu 5. Eu quero o próximo número da sequência. Agora deu 3. Eu quero o próximo número da sequência. Agora deu 1. Tá vendo? Então, eu poderia formar isso com um dado, poderia ser um dado de 6 lados, de 8, de 20 lados, tanto faz. A ideia é que sequência é qualquer fila de números, tá? Beleza, aí ele aparece ali mais um pouquinho falando de, o termo da sequência, que seriam os índices que aparecem em cada um dos termos. Aí, na próxima página, ele fala um pouquinho de sequência finita, quer dizer, tem um começo e tem um fim. Sequência infinita, que não tem um fim, tá? Pode ser que não tenha um começo e não tenha um fim, mas a gente consiga indexar, quer dizer, eu consiga dizer quem que é o primeiro, quem que é o segundo, e assim vai indo. E passando ali nas próximas páginas, a gente tem isso daqui, ó, que foi uma dúvida que apareceu com várias pessoas. Se chama a fórmula do termo geral e a fórmula de recorrência. O que seria isso? A fórmula do termo geral significa que a partir de uma expressão algébrica, de uma expressão que a gente tem bem definida, eu consigo gerar qualquer número daquela sequência sem precisar dos anteriores. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, de uma fórmula do termo geral, tá? Vou abrir um novo frame aqui pra gente. Eu vou escolher uma outra sequência, em vez da sequência A, eu vou pegar uma sequência B, N, é um nomezinho, tá? BN não é nada, é só o meu nome dessa sequência, e ela vai ser formada pela seguinte expressão do termo geral, 3N. Então, para gerar qualquer termo dessa sequência, é só eu substituir o N por um número que está aparecendo ali. Então, vamos supor, eu quero que o meu N seja um número natural. Então, os números pertencentes aos números naturais. Deixa eu só apagar isso aqui que ficou feio. Então, eu quero o meu N pertencente aos números naturais. Então, é qualquer número que esteja nos naturais vai gerar essa sequência. Então, quem que é o B0? Eu vou pegar o meu N igual a 0 e substituir aqui, ó, 3 vezes o 0. Quanto que é 3 vezes 0? 3, beleza. Vou gerar o próximo termo da minha sequência, que é o B1. Quem que vai ser o B1? Vai ser 3 vezes... 3 vezes 0 é 3. Como? Opa, 3 vezes 0 é 3. Muito bem, obrigado. Só para ver se vocês estavam ligados. Aí, 3 vezes... botei de novo a mesma coisa que feio, né? É 0. Ok. Aí, 3 vezes 1 vai dar 3. E se a gente continuasse a fazer isso, o que ia acontecer? Ó? Nosso B2 vai ser 3 vezes 2, vai dar 6. Nossa. Aí, o B3 vai ser 3 vezes 3. Igual a 9. Igual a 9. Tá vendo? É bem tranquilo da gente gerar os próximos números dessa sequência, porque ela é muito bem colocada, tá vendo? Eu olho aqui para o meu termo geral, que é BN, eu já consigo dizer quem é o termo daquela sequência. Então, eu não preciso do termo anterior para gerar o próximo termo. Vamos supor, eu quero pegar o B250, eu consigo fazer com o termo geral? Sim, eu consigo fazer com o termo geral. Olha só, B250, 250 é só pegar 3 vezes o 250, e isso vai dar 750. Tá vendo? Então, eu consigo gerar direto com o termo lá na frente. Então, com o termo geral, eu consigo gerar qualquer elemento dessa sequência sem precisar de um termo anterior. E isso vai ser a fórmula do termo geral. A gente tem uma expressão que gera todos os termos sem precisar dos termos anteriores. Ok, agora vamos passar para uma fórmula de recorrência, que também aparece
lá no nosso texto aqui. Eu vou ler para vocês. Ó. A fórmula de recorrência expressa cada termo do AN, quer dizer, dos termos da sequência, em função dos termos anteriores, AN-1 ou qualquer outra coisa anterior. Por exemplo, a sequência cujo primeiro termo é 1, e cada termo, a partir do segundo, é obtido subtraindo 2 do termo anterior. Ou seja, ó, o primeiro é 1, se eu tiro 2, vai ficar menos 1, se eu tirar 2 de novo, vai ficar menos 3, se eu tiro 2 de novo, vai ficar menos 5, pode ser dada pela fórmula de recorrência. A1 igual a 1, quer dizer, o primeiro termo é 1, e os próximos termos, no caso AN, vai ser gerado pelo termo anterior, tá vendo? AN menos 1 quer dizer o termo anterior menos 2. E aí ele me dá os índices que eu posso colocar aqui, tá vendo? Com N variando de 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. Eu vou pegar uma outra fórmula de recorrência que a gente já viu no sexto ano. Eu sei que a maioria do pessoal não vai lembrar, ou que até não estava estudando com a gente, não vai... Calma, Lu, eu ainda estou explicando, eu não terminei, tá? Segura um pouquinho. Por que 3? Tá, eu não entendi ali a tua dúvida. Abre o microfone e explica lá, ó, Brenda. Brenda? A Lu Pires é a Brenda, não é? A Brenda Pires. A Brenda. Aquela explicação que tu falou primeiro lá, é aquela de antes que tu falou que a gente não estava entendendo. Tá, é a Brenda falando? É a Laura, mas eu também não entendi. Tá, mas Ah, tá, a Brenda tá sem microfone, desculpa. Eu não entendi o que você perguntou ali, por que 3? É porque tu fez 3 vezes 250, eu acho, daí... Ah, aquela parte aqui essa daqui, 3 vezes Aí 250? a sequência era de 3. A sequência era 3 vezes o número que aparecia aqui embaixo, que era nosso termo geral aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ó? O meu termo geral é formado por 3 vezes o N. Aí eu fiz 3 vezes o 0, apareceu 0. 3 Sim, vezes o 1. tipo, essa parte aí já vai vir, né, na questão, ou a gente tem que descobrir quanto que é. Porque não entendi a tua pergunta. Tipo, o 3N já vai vir, né? Ou a gente vai ter que descobrir quanto é o BN? Não, essa não é a pergunta, Laura. A pergunta não é o descobrir as coisas ali, é vocês gerarem a sequência. E aí vocês, a princípio, aparece ali para vocês um exercício, que é para vocês identificar se essa sequência ela é com termo geral ou ela não é com termo geral, que é com termo de recorrência, entendeu? É só para identificar, essa fórmula é de recorrência ou é com o termo geral. Já aparece. Entendeu? Aham. Tá. Ok. Tá, continuando aqui. A parte de fórmula do termo geral, vocês entenderam? Que é a ideia de eu ter uma fórmula, eu ter um número, aliás, eu ter uma expressão algébrica ali, que gera qualquer termo da sequência sem precisar do anterior. É como eu tenho... Vocês lembram do ano passado, quando a gente via aquele lance das máquinas de gerar números? Por exemplo, aqui, eu vou escrever aqui para vocês no novo frame, tá? Vamos supor lá, a gente tinha lá 2n mais 1. Deixa eu colocar aqui verdinho, peraí. Ó, 2n mais 1. Por exemplo, se eu tiver essa fórmula aqui, significa o quê? Toda vez que eu tiver um número n, eu vou substituir aqui, vai ficar 2 vezes esse número, e eu vou somar 1. E a gente já viu isso aqui no ano passado, que era a ideia de valor numérico de uma expressão. Tá? E o que acontece? Laura, escolhe um número para mim, para colocar no lugar do n, bem pequeno e que seja inteiro. Vai lá. 4. 4. Então eu vou fazer 2 vezes o 4 mais 1. Quanto que é 2 vezes o 4? É 8. E 8 mais 1 fica 9. Pronto, tá vendo? Então, quando eu tenho n igual a 4, o meu valor de saída disso vai ser 9. Então, se eu transformasse isso numa sequência, quer ver? Eu vou escrever agora uma sequência disso. Eu vou dizer lá,
A minha sequência, o meu termo geral, meu AN, tá vendo? AN é só o nome, tá? Não é mais nada. Meu AN é o termo geral, tá? É 2N mais 1. Então, a Laura escolheu o quarto termo dessa sequência, porque ela substituiu o N igual a 4 e gerou o resultado que vai ser 9. Então, ó, o meu A4 vai ser o quê? 2 vezes o 4 mais 1, que é 9. Agora, vamos supor que o Gabriel escolheu outro número lá e ele não, eu não quero saber do 4, eu quero saber do nono termo dessa sequência. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que substituir 2 vezes 9 mais 1. Então, 2 vezes o 9 vai dar 18 e mais 1 vai dar 19. Ô, professor, Diga. eu tenho uma dúvida, tipo... Deixa eu só continuar essa parte aqui, peraí, só um instantinho. Tá? Deu 19. Então, se eu substituir o N igual a 9, vai ser 19. Até essa parte, alguém não entendeu ainda, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Só um instantinho, Gabriel. É sobre isso aqui? É. Tá, então pergunta. É que assim, tipo... Tá, sobre essas coisas de sequência, tô entendendo. Só o fato do... Tipo, um exemplo, o B antes era só multiplicação. O A tem alguma coisa a ver com a soma que tem ali depois? Tipo, o nome tem alguma coisa a ver com... Não, o nome que aparece ali na frente é só o nome mesmo, não é nada especial, tá? O que importa vai ser a parte que está depois do nomezinho. Por exemplo, nesse caso aqui, nessa sequência, o meu termo geral foi 2N mais 1. Naquela outra sequência que a gente fez aqui, ó, do BN, o termo geral era 3N, tá vendo? Era uma outra sequência. Eu poderia fazer qualquer outra expressão que tivesse isso, entendeu? O que está antes aqui vai ser o nome, e o que está depois vai ser a expressão que gera os meus números. Entendeu agora, Gabriel? Sim, agora eu tô entendendo. Beleza. Mais alguém ficou com dúvida aqui sobre a questão Eu do ainda termo não geral? entendi por que virou 9. Qual que virou 9? Esse daqui? Aí, Tá, eu fiz 2 vezes o 4, porque o meu pontinho aqui ficou muito apagado. Desculpa. mas aqui, onde é que tá o 4? Aqui, ó. No caso, eu escolhi o 4, entendeu? Tipo, eu queria que o 4 eu queria ver qual era o quarto termo dessa sequência. Então, eu escolhi o 4. Eu substituí... Então, tipo, se fosse o primeiro termo, você ia substituir por 1? Sim, se os meus índices, no caso, começassem com 1, o índice é o númerozinho do N, tá? Se os meus índices começassem do 1, o primeiro seria o 1, o próximo seria o 2 e assim vai indo. No caso anterior aqui, ó, deixa eu voltar mais um pouquinho, peraí, próximo, cadê? Mais uma. Ó, nessa outra sequência, eu comecei com os números naturais, e os números naturais começam do 0, então, teoricamente, o índice não é o primeiro. O 0 aqui seria o primeiro, esse daqui seria o segundo, mas isso não importa muito. Tipo, os nomes que eu dou ali não vai importar muito. A ideia é que o meu índice, o meu N, vai variar de acordo com o que eu escolher. Entendeu? Não, ainda não. Tá. Tô A muito ideia... confuso. Não, na verdade, é que é mais simples do que vocês estão imaginando. É uma ideia de escolher. Por exemplo, quer ver? Eu vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Eu vou abrir um próximo aqui. Vou fazer uma outra sequência, tá? Vou inventar uma sequência CN. E essa CN vai ser o quê? Vai ser 5N menos 3. E o meu N, os meus números do N, tá? Isso aqui é uma outra parte, tá? Isso aqui é como se fosse do lado. O meu N vai ser 2, 3 e 4, tá? Só esses 3 números aqui, certo? Quem são os termos que formam essa sequência para mim? Você tem que substituir cada um desses N's para chegar na minha expressão. Quem vai ser o C2, Enzo? Não sei, não tô entendendo. Você substitui ali, ó, C2, vai ser o quê? 5. Mas por que 2, 3 e 4? Porque eu escolhi. Então você escolhe o N? Não, vai aparecer no exercício. Tá? Quer ver? Eu vou abrir um exercício aqui para vocês entenderem. Substitui o N por esses números que me deu. Isso. Quer ver? Só um instantinho. Ó, por exemplo, aqui, ó.
na página 51, está falando aqui, ó, o B de N vai ser 3 que multiplica N mais 1, e os meus valores do N vão ser de 1 até 5, tá vendo? Está falando, ó, com N de 1 até 5. Então, nesse exemplo, só vai ter 5 elementos formando essa sequência. Vai ser o 6, vai ser o 9, o 12, o 15 e o 18. Acabou, ó. A sequência vai ser 6, 9, 12, 15 e 18. Tá vendo? Sempre vai aparecer que números que vão estar variando. É que assim, ó, a gente está acostumado a trabalhar com equação, que é encontre o valor da incógnita. Nesse caso, não tem incógnita. O resultado que vai aparecer são números que vão ser gerados por essa expressão geral. Então, é desconfortável para a gente. A gente sempre estava acostumado a olhar para o N, para o X, para o Y, como incógnita. Nesse caso, o N não vai ser uma incógnita. Eu estou dizendo quais são os valores que eu vou ter que atribuir para o N, entendeu? Por isso que é um pouquinho diferente. Eu sei que a gente estava acostumado no ano passado a resolver incógnita, e por isso que fica estranho no começo, mas é mais simples do que vocês estão imaginando, tá? Mas o B não é uma incógnita. Também não. O B vai ser só o nomezinho que a gente tem da sequência, do mesmo jeito que a gente tinha lá o A. O A também era só o nomezinho, ó. Essa minha sequência se chama é bem AN. simples. Sim, é bem simples. Ô, professor, Fala. eu só não entendi aquele 5N ali. Vai vir com exercício também? Sim, aí o termo geral vai vir com o exercício. Tá bom. Tá? Beleza, então o termo geral a gente entendeu como é que é. Vai ser uma fórmula que é bem simples e ela gera qualquer termo da sequência sem precisar dos anteriores, tá vendo? Eu posso pular direto para o 4 sem fazer o 3, ó. Eu posso calcular direto aqui, ó. C4 vai ser o quê? 5 vezes o 4 menos o 3. Então, vai ficar 5 vezes o 4, 20, e 20 menos o 3 fica 17, tá? Então, vou apagar aqui um pedacinho para conseguir fazer isso. E aqui, no caso, fica 17. Então, o meu C4 é igual a 17, ok? Tá vendo? Eu não precisei calcular o C3 para chegar no C4. Então, isso caracteriza que é a fórmula do termo geral. Eu posso pular para qualquer elemento que aparece aqui da minha sequência sem precisar dos anteriores. Já na fórmula de recorrência, isso não acontece. Significa que eu preciso olhar... Deixa eu abrir aqui no livro para vocês verem melhor, tá? Eu preciso olhar para os termos anteriores. Por quê? Porque depende do termo anterior. Quer ver? Eu vou ler para vocês essa sequência que aparece de recorrência aqui no livro, tá? É a página 50, tá? Olha lá, sequência cuja fórmula de recorrência é o termo A1, quer dizer, o primeiro termo vai ser o 5, e o AN, que é o termo genérico ali, vai ser formado pelo termo anterior, tá vendo? Ó, AN menos 1 é o termo anterior. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar para todo mundo. Tá, deixa eu só tirar aqui. Ó, o termo anterior, no caso, o AN menos 1, quer dizer, o termo anterior, vai ser somado 3. Então, vamos começar a fazer essa sequência. Então, olha só, o primeiro é 5, então ele já está falando aqui, ó, o AN com N igual a 1 fica igual a 5. Agora, vamos passar para o próximo. O que eu tenho que fazer para pegar o próximo? Eu tenho que pegar o anterior e somar 3. Então, eu vou fazer isso, ó. O termo anterior, que é A1, mais o 3, vai ficar o 5, que é o anterior, mais o 3, que é a soma desse agora, fica 8. Então, o termo A2 vai ser 8. Eu preciso gerar o próximo termo. Como é que eu vou gerar o próximo termo? Vai ser o termo anterior, que é o A2, mais 3. Eu vou somar o 3 de novo e vai chegar no 11. E assim vai indo, tá vendo? Eu estou gerando os próximos termos. Vou fazer um exemplo que não aparece aqui no livro. Ó. Vou pegar assim, ó. Opa, quem falou ali? O que foi? Tá, vamos lá, Gabriel. Eu vou fazer de novo aqui, eu vou fazer um exemplo para explicar, tá bom? Só um pouquinho. Então, olhando aqui para o quadro, ó, vai ficar, vamos supor, eu vou pegar o AN, que é o termo geral, e eu vou dizer, aliás, toda vez que é sequência de recorrência, a gente sempre tem que definir inicialmente quem que é o nosso termo A1, quer dizer, quem é o nosso primeiro termo. Eu vou colocar como primeiro termo 2. E aí eu vou dizer que a nossa sequência de recorrência, o nosso AN, vai ser o seguinte, AN menos 1, esse N menos 1 significa o termo anterior vai ser somado
3. Então, vamos entender o que está escrito aqui. Ó. Ele está dizendo que o A1, que é o termo inicial, é 2, e os próximos termos, quer dizer, o AN, o próximo termo, vai ser gerado pelo termo anterior. Deixa eu sublinhar aqui para vocês enxergarem o que é. Ó, tá vendo? O termo anterior somado 3. E aí eu também tenho que dizer a seguinte coisa. Quando é a fórmula de recorrência, ele precisa dizer quais são os n's que eu vou variar, tá? Então eu vou dizer que o meu n aqui, ó, vai ser de 1, 2, 3, 4, ficou feio, e o 5, tá? 4 e o 5. Ok, então os meus n's vão variar de 1 até o 5. Ok. Então, vamos gerar o próximo número dessa sequência, tá vendo? O A1 já está aqui, é o 2. Então, eu quero gerar o próximo termo, significa que eu tenho que gerar o A2. Como é que eu vou gerar o A2? O A2 vai ser o termo anterior. Quem que é o termo anterior para mim, Gabriel? Fala. Gabriel? Não foi o Gabriel que perguntou? Isso, A2, tá? Desculpa, eu não vi ali no chat, que não apareceu direto aqui pra mim. Ah, beleza. Então, o termo anterior... Estava dando problema no microfone. Ah, tá, sem problema. Então, aqui, ó, o termo anterior vai ser 2. E o que eu tenho que fazer para gerar o próximo? Mais 3. Então, aqui, ó, vai ficar mais 3. Então, o meu A2 vai ser 5. Beleza, então eu consegui gerar o A2. O que eu vou fazer? Vamos para o A3. Como é que eu vou gerar o A3? O A3 vai ser o termo anterior, vai ser o A2 mais 3. A gente acabou de ver que o A2 é 5. Então, eu vou escrever aqui, ó. A3 vai ser o quê? 5 mais o 3. Quanto que ficou? 8, né? Então, beleza. Gerei o próximo termo. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora, eu preciso gerar o próximo termo. Tá vendo o que está acontecendo? Para gerar o próximo, eu sempre preciso do anterior. Quando eu preciso do anterior, a gente vai chamar isso de recorrência, porque está sempre acontecendo, tá vendo? Eu sempre estou voltando ao anterior. Toda vez que eu preciso voltar ao anterior, é essa ideia da recorrência. Então, para gerar o A4, que é o próximo termo, eu vou precisar do A3. Então, vai ser o quê? O A3, que é 8, 8 mais 3. Isso dá 11. E para gerar o próximo, que é o A5, vai ser o 11, que é o termo anterior, mais o 3. Isso dá 14. Então, tá vendo? O que aconteceu aqui, ó? A gente foi gerando os termos, ó. O meu termo inicial era o A1, tá vendo? O meu termo inicial aqui, ó. A1. Eu preciso de uma fórmula de recorrência. Quem é essa fórmula de recorrência? Vai aparecer a n 2 vezes, tá vendo? Apareceu a n de um lado e a n do outro. E para gerar os próximos termos, eu sempre vou precisar do anterior. E isso não acontecia quando a gente tinha a fórmula geral, tá vendo? Na fórmula geral não aparecia a n dos dois lados, ó, aparecia só os termos a n de um lado. Quando a fórmula é de recorrência, ela vai aparecer dos dois lados. E essa é a principal diferença que vocês vão identificar quando uma fórmula é de recorrência ou não é de recorrência. Então, vamos passar lá, ó, e dar uma olhada. Ô, prof. Diga. Eu só não entendi o negócio lá do nome. Qual é o de referência e qual é o outro? Eu já vou te mostrar. A de recorrência e a fórmula do termo geral. Isso aparece lá na página, ó, 50 do livro, ó. Fórmula do termo geral e fórmula de recorrência. Eu vou pegar um exercício que aparece para a gente identificar se é de recorrência ou é do termo geral, tá? Ó, deixa eu achar aqui, peraí, nessa. Acho que é a próxima página, peraí. Essa daqui. Ah, essa daqui, ó. É a 86, olha só. Observe as fórmulas dadas e escreva se elas são do termo geral, da sequência, ou de recorrência. Isso significa o quê? Se tiver A1 e tiver um ANzinho do lado, vai ser de recorrência. Se tiver só uma fórmula que não aparece o nomezinho novamente,
vai ser do termo geral. Então, é muito fácil da gente identificar, sem fazer as contas, se ela é do termo geral ou não. Olha só, a A vai ser de recorrência. Por quê? Porque ele precisou definir quem era o A1 e tem uma fórmula que tem o nome dessa sequência dos dois lados. Na B, vai ser do termo geral. Por quê? Porque do lado direito não tem B. Tá vendo? O nome da fórmula está só de um lado. Então, um jeito fácil da gente identificar se é de recorrência ou do termo geral é o seguinte: se tem só o nome de um lado, o BN está de um lado, o AN, o CN está só de um lado, é do termo geral, que é o que aparece aqui no primeiro exemplo para gente. Ó, vou voltar aqui na página. Aqui, ó. Termo geral, tá vendo? Ó, o nome de um lado, a letra, a expressão do outro, sem o nome repetido desse lado. Na fórmula de recorrência, sempre vai ter a definição do A1 e depois uma outra expressão. Então, é muito fácil da gente identificar se é de recorrência ou não. E para gerar a recorrência, fazendo os exercícios como eu fiz aqui, ó. Peguei o primeiro termo, calculei o primeiro, fui para o segundo, depois fui para o terceiro, depois eu fui para o quarto, e assim vai indo. Deu para perceber a diferença entre as duas agora, pessoal? Respondam aí para mim, por favor. Eu não entendi. Tá, vamos lá. Faz a conta. Vamos lá. O como faz a conta não é a pergunta agora. A pergunta agora é se conseguiu entender se é de recorrência ou se é do termo geral. Isso entendeu ali, Raika? Sim, porque a de recorrência você recorre ao termo anterior, né? Isso. E a normal é só... Tipo, Quem foi ali que falou que não entendeu ali? Foi a Raika? Foi a Naomi e eu. Tá. Então vamos lá. Naomi, o que você não entendeu ali? Fala para mim ou escreve ali no chat que agora eu tô lendo. Tá, pergunta número 1. Você já tinha lido a matéria, sim ou não? Tá, eu sim, beleza. Então, Naomi, olha só. Voltando ali na página 50, tá? Ó, lá na página 50 aparece as duas definições. Repare o seguinte, ó. No termo geral, a gente tem o nome da sequência de um lado e uma fórmula do outro lado que não aparece a letra A. Essa vai ser a do termo geral. Já na fórmula de recorrência, para definir ela, eu vou precisar dizer quem que é o A1 e depois mostrar a fórmula com o nome da sequência dos dois lados, tá vendo? Aparece de um lado o AN e do outro lado também aparece um AN. Então, na fórmula de recorrência, aparece AN dos dois lados da igualdade. Isso não acontece na fórmula do termo geral. Até aí, ok, Naomi? Naomi? Beleza. Raika, era isso também a tua dúvida ali, Raika? Responde para mim. Sim. Beleza. Tá, agora vamos passar para a próxima parte ali, que é o que a Raika perguntou. Como é que a gente resolve isso? A parte do resolver isso, quando é fórmula do termo geral, que era o primeiro exemplo que a gente viu lá com o nosso BN, com o nosso AN, ó, vou voltar aqui, ó, BN. O BN é uma fórmula do termo geral. Por quê? Porque não aparece B desse lado. Ok, certo? Vamos para a próxima aqui do lado que eu fiz também, ó. A gente tem uma outra sequência ali, cadê? Uma outra sequência. A do AN que eu fiz aqui também, ó. A AN também é a fórmula do termo geral. Por quê? Porque não aparece a AN desse lado. Ok. A CN também não aparece fórmula não aparece o nome da sequência no lado direito. Então, ela também é uma fórmula do termo geral, tá vendo? Todas essas três aqui, ó, a CN, a AN, que eu acabei de passar aqui do lado, e também a BN, que foi o primeiro exemplo que a gente viu, são fórmulas do termo geral. Como é que a gente calcula isso? É só substituir o valor do N pelos índices que a gente pode escolher. Por isso que eu pedi lá para alguém lá no meio do caminho, eu pedi para ele escolher o valor, e a gente escolheu um valor e colocou, e vai gerando os termos, tá vendo? É realmente um lance de escolher. Às vezes, é uma quantidade grande, né? Porque nesse primeiro caso aqui, ó, eu falei, ó, pertencente aos naturais. Então, é qualquer número natural, mas eu também poderia ter feito um exemplo com apenas
poucos números, que foi o exemplo que aconteceu aqui no CN. Olha só, eu tinha o valor do N só 2, 3 e 4. E aí esse 2, 3 e 4 vão gerar só 3 valores. Vai ter o C2, o C3 e o C4. Pronto. Tá Professor, vendo? eu só não entendi o que é aquele 5N. 5N é o termo geral. Tipo, 5 vezes o N menos o 3. Tá bom. Tá? Isso é do termo geral. Já a fórmula de recorrência, para a gente calcular os próximos termos, sempre vai depender do A1. Tá vendo? Então, em toda fórmula de recorrência, vai aparecer sempre primeiro A1 e depois o termo que vai gerar os próximos termos. Quer ver? Ó? Vou pegar um outro, eu vou pegar o exemplo que apareceu aqui do livro. Ó. Vou passar aqui para o livro e vou mostrar para vocês aqui, naquele exercício, quem é a de recorrência. Olha só, aqui na 86, 86, blá, 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 e aparece aqui, ó, A1 igual a 3. Pronto, essa aqui de cara, eu já sei que é fórmula de recorrência. Por quê? Porque ele precisou definir quem é o primeiro termo, para depois calcular os próximos. Vai ter mais alguma de recorrência aqui? Vai ter a D também, que é de recorrência, tá vendo? Tá falando aqui, ó, o primeiro termo vai ser menos 1, e os próximos termos vão ser gerados por isso daqui. A B e a C não são de recorrência. Por quê? Porque não precisa do primeiro termo, tá vendo? Ó, não apareceu o primeiro termo aqui sendo definido. Então, vamos calcular agora uma de recorrência com o exemplo que aparece aqui na primeira, tá vendo? Ó, vou pegar a 86A e vou calcular com vocês junto aqui os próximos termos, tá? Deixa eu só limpar os próximos frames aqui. Deixa eu voltar aqui e gerar mais frames. Tá? Deixa eu copiar aqui. Tirar os próximos. Alguém desliga o som aí, que tá batendo no microfone. Beleza, tá. Aqui já tem o suficiente para a gente escrever. Então, eu vou copiar aqui, que aparece no exercício ali da 86, 86A. Então, vamos lá. 86, exercício A. Então, aparece ali pra gente, ó, que o A1 é igual a 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, A1 igual a 3. Vamos ver qual é a fórmula de recorrência que aparece. Está falando, ó, que o AN vai ser igual ao anterior mais 0,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, AN vai ser igual ao termo anterior, tá vendo? É o AN menos 1, mais 0,5. Ah, mas apareceu agora número com vírgula. Não vai fazer diferença pra gente, tá, pessoal? Aí ele fala o seguinte, ó, o meu N vai variar entre 2 até 5. 2, 3, 4 e 5. Beleza, então eu vou escrever aqui, ó. Meu N vai ser igual a 2, 3, 4 e 5. Ok. Apareceu pra gente o A1, aqui. Apareceu a fórmula de recorrência. E está aparecendo quem são os termos que vamos variar, tá? Então, eu vou substituir... Alguém falou alguma coisa no chat? Não, né? Tá, vamos lá. Então, eu vou substituir e vou gerar os próximos termos, tá? Então, eu vou passar para o A2. Como é que eu chego no A2? Eu vou escrever ali, ó. Opa. A2. Vai ser o quê? Vai ser o termo anterior, que é 3, né? Porque está falando ali na fórmula que é o termo anterior. Tá vendo? Esse elemento aqui, ó, deixa eu sublinhar para vocês aqui, ó. Esse elemento aqui está dizendo, é o termo anterior, tá vendo? Porque o número 2, aqui no caso, eu vou pegar 2 menos 1, é o termo A1. Por isso que eu estou usando 3. Então, eu vou pegar o A1 para chegar no A2. Então, vamos lá. Então, pegando aqui, ó, vai ser o A1 mais o 0,5, que é o que apareceu ali na fórmula pra gente, ó, mais 0,5. E quanto que fica 3 mais 0,5? Vai ficar 3,5. Então, o meu termo A2 é 3,5. Acabou a aula? Não, ainda não acabou. Vamos... Acabou até 1,55. Deixa eu terminar de explicar, Laura. Tá, vamos continuar aqui, ó. O próximo termo aqui, o A2, o A3, aliás, vai ser o quê? Eu vou pegar o termo anterior, que é 3,5, e vou somar com o 0,5. Então, isso daqui, ó, vai ser 4. Então, eu já consegui resolver o A2, já resolvi o A3, e agora eu vou fazer
o próximo, o A4 e o A5. Então, ó, o A4 vai ser o quê? Vai ser o termo anterior, que é 4, mais 0,5, isso dá 4,5, e eu vou fazer o A5, que é o termo anterior, mais 0,5, e isso vai dar 5. Então, repetindo aqui, ó, olha só, eu tinha o meu termo inicial ali, o termo 1, que é o começo, né? E eu estou dizendo que a cada próximo termo eu vou somar 0,5. Então, o meu n, que é os meus números que eu vou ter de índice, vão variar de 2 até 5. Então, eu vou gerar o primeiro número. Foi 3 mais 0,5, dá 3,5. Vou gerar o próximo. Pego o anterior, soma 0,5, fica 4. Aí depois eu pego 4 mais o 0,5 e gero o próximo, e assim vai indo, tá vendo? Então, o exemplo que apareceu ali para vocês era só a ideia de somando 0,5 no termo anterior. Raika, você entendeu, Raika, agora como é que vai gerando os próximos números? Sim. Tá. A ideia é vocês lerem aquilo ali de novo, tá? A página 50 e a página 51 precisa ler novamente, tá? E tentar fazer aqueles exercícios ali. Se tiver dúvida ainda, pode mandar por e-mail. E se ficar muito confuso ainda, eu gravo um vídeo para vocês ali explicando de novo esse exercício, tá bom? Só agora informações gerais. Tem que mandar. É? Agora só informações gerais, tá, pessoal? Primeira coisa, para a semana que vem a gente vai fazer mais um encontro, então na quarta-feira. Vai ser da próxima parte do conteúdo. Essa parte aqui eu ainda vou continuar tirando dúvidas se aparecer, mas por enquanto é isso. E vocês não precisam enviar as fotos dos exercícios do próximo capítulo por enquanto, tá? É só para tirar as dúvidas até aquela página que eu passei, tá? Mais alguma dúvida sobre o que vocês precisam fazer para a semana que vem? Não. Vocês já fizeram a chamada ali, Laura. Já apareceu, vocês já colocaram o nome ali, tá bom? E eu também consigo ver o registro de quem entrou. Só quem usa os nomes estranhos ali que eu aí precisa sempre colocar. Tal pessoa é o Vitor, qualquer coisa assim. Tá bom? Sempre que no e-mail... Gustavo é o nome do canal dele, daí ficou o e-mail. Sim, eu sei. Sempre que vocês precisarem, mandem e-mail para mim, tá? Tipo, o e-mail é o jeito mais fácil de entrar em contato comigo. Escrevam bastante, tá? Às vezes fica difícil, tipo, eu tenho dúvida em tal exercício. Se vocês não perguntarem qual é a dúvida, fica difícil eu explicar o exercício todo. Às vezes vocês entenderam um pedaço, e eu explico aquele pedaço e vocês já têm entendido aquilo, entendeu? Beleza. Então, entre em contato comigo sempre que precisar, dá uma olhada no canal ali no YouTube, e até o próximo encontro. Não esqueça de lavar as mãos, né? E fazer todo o resto das coisas. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Falou. Tchau. Slipknot. Que? Meteu um Slipknot do nada.